Mais uma vez nos encontramos para desenvolver uma série de estudos que não termina hoje, mas tem o último estudo, o último capítulo sobre razões da nossa fé, que são exatamente as doutrinas, algumas das principais doutrinas estabelecidas na declaração doutrinária das igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, compiladas, né, pelo pastor João Reinaldo Purim e apresentada em uma revista com essa série de estudos que nós estamos desenvolvendo já há quase 3 meses. E hoje chegamos ao último estudo, mas ainda teremos outros encontros em que pretendemos fazer um resumo daquilo que foi falado, daquilo que nós estudamos aqui juntos a cada semana. E o tema de hoje, aliás, não por acaso, como sendo a última parte dessa série de estudos, trata de um assunto muito evitado por nós, de uma forma geral, que é a morte. Nós tememos a morte, e eu ouvi certa vez de um pastor, numa cerimônia fúnebre, de que essa nossa aversão à morte é porque no nosso DNA de criação não existia a morte. Nós não nascemos para morrer. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é porque nós não iríamos morrer. Não fomos criados para morrer. Então, a morte, como um acidente de percurso, sempre nos pega despreparados. Muito embora a única certeza que qualquer um de nós tem na vida é que um dia nós morreremos. Quando nós nascemos, nós podemos ser bem-sucedidos na vida, podemos ter patrimônio, podemos aceitar Jesus, podemos rejeitá-lo, temos uma série de incertezas. A única certeza que nós temos ao nascer é que um dia nós vamos morrer. Esse dia só quem sabe é Deus. Nós não sabemos, mas um dia todos nós, desde que o homem foi criado, todos nós morreremos. Até aqueles que Jesus ressuscitou. Em seguida, eles morreram. Lázaro morreu, a sogra de Pedro morreu, a filha de Jairo morreu. Jesus ressuscitou a todas essas pessoas, mas elas em seguida morreram. O próprio Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi alçado aos céus, foi elevado aos céus, mas ele não permaneceu fisicamente conosco. Então, a morte é a única certeza que nós temos na vida. Se nascemos, vamos morrer. E há uma separação muito clara que a Bíblia nos apresenta e a declaração doutrinária ressalta entre os justos e os ímpios. E nós vamos desenvolver isso ao longo desse último estudo. E tudo começou com o seguinte acontecimento, com o seguinte evento, que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos que Adão e Eva desobedeceram essa ordem divina, essa ordem de Deus, e aí nós morremos. E essa morte, ela tem dois significados. A morte física, que é a separação das pessoas com quem convivemos, das pessoas que amamos, né? A morte física, e a morte espiritual, porque pelo pecado nós nos afastamos de Deus, nós nos perdemos no tempo e no espaço, porque deixamos de ter aquela convivência perfeita com Deus. Isso foi corrigido no futuro, não é? Nesse momento em que o homem pecou,
não havia, e por muito tempo ainda em seguida, não havia a forma de reconciliação com Deus. Havia alguma coisa em termos de sacrifícios pessoais, de entrega entrega de bens pessoais, de animais perfeitos, né, que eram sacrificados para expiar pecados. Até que se concretizou o plano de Deus, quando ele próprio, como Deus Filho, como Jesus, veio até nós, morreu e se auto-sacrificou por aquilo que nós fizemos, não ele, pelos nossos pecados. Portanto, a morte como evento não é eventual, ela é obrigatória. Nós vamos morrer e precisamos estar preparados para isso. A morte física é consequência do pecado original, mas representa igualmente a morte espiritual do homem, pela queda do laço com Deus, pelo pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 23, começa dizendo o seguinte, foi uma antes, porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Esse versículo vai dizer depois, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus. Mas o salário do pecado é a morte. Porque pecamos, estamos condenados, ou fomos condenados à morte. Né? Isso vai se resolver com a nossa decisão de aceitar ou não aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. A Bíblia apresenta a morte espiritual como a segunda morte e definitiva. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, o apóstolo João, que é o autor do livro do Apocalipse, ele declara o seguinte, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Qual é o perigo disso? É porque essa morte é definitiva. Se eu sei que eu vou morrer, eu tenho a alternativa de pular essa morte, né? de reconsiderar essa morte, porque o que me interessa é a vida eterna. O tempo que nós vivemos aqui na Terra é mínimo em função, em comparação com a vida eterna que nós vamos viver, podemos viver com Deus, se entendermos o seu projeto, o seu plano de salvação em Cristo Jesus. A declaração de Jesus ao ladrão convertido, por outro lado, né, é uma outra lição que nós tiramos desse tema, de que ao ladrão convertido, de que naquele mesmo dia estariam juntos no paraíso, destrói teorias como purgatório ou reencarnação. Nós não vamos ficar esperando e nos purificando, como alguns sustentam, para que obtenhamos a salvação. A salvação nós obtemos imediatamente, então logo aceitamos Cristo como Salvador. E a reencarnação, nós não vamos voltar aqui para expiar pecados, para melhorar, para nos aperfeiçoarmos. Jesus garantiu isso quando ele diz em Lucas, capítulo 23, versículo 43, que, como está registrado, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa de Jesus foi feita a um marginal, a um ladrão, a um perdido completamente, que se rendeu a Cristo e declarou como Senhor de sua vida no último momento da sua vida. Deus não quer saber o que eu fui ou deixei de ser. Deus quer saber o que eu quero ser. Então, ao dizer ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus estava dizendo, você não vai para lugar nenhum, você vai comigo para o céu agora, nesse momento. Lá na frente, né, o escritor da carta aos Hebreus
ele declara também o seguinte: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós morremos uma vez. Então, essa história de que voltamos para expiar pecados, para melhorar, para nos aperfeiçoarmos, isso é conto da carrochinha, porque a Bíblia não sustenta isso. O apóstolo Paulo reforça essa ideia ao declarar que desejava estar imediatamente com o Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo declara o seguinte: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Quer dizer, Paulo entendia que ao morrer fisicamente, ato contínuo, imediatamente em seguida, ele estaria eternamente com o Senhor. E mais à frente ele vai dizer que isso era muito melhor, porque a morte física do crente em Cristo é um momento, ou deve ser, triunfal, porque representa a consolidação da vida sobre a morte, a vitória da vida sobre a morte. A morte não me venceu. Por Cristo Jesus, eu consegui sobreviver à morte e passar a viver a vida eterna que eu viveria sem sacrifício de Cristo, caso não houvesse a entrada do pecado na minha vida. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: mas de todos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, tendo desejo de morrer. Essa era a posição do apóstolo Paulo. E estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, para Paulo, como deve ser para qualquer um de nós que tem Cristo como Senhor de sua vida, para Paulo, estar com Cristo eternamente, isso não precisa de muito pensamento, de muita decisão para chegar a essa conclusão. Estar com Cristo eternamente é muito melhor do que enfrentar pandemias, do que enfrentar violências. E com Cristo eternamente, no céu, nós não teremos nada disso. Nós teremos uma vida eterna de paz, de tranquilidade, de louvor, de adoração. A morte física estabelece, por outro lado, unicamente uma de duas alternativas espirituais: vida eterna ou morte eterna. Por isso que o Apocalipse, João, lá no Apocalipse, ele fala sobre a segunda morte, porque a segunda morte é eterna. A primeira morte pode não ser. A minha, por exemplo, eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho Cristo como Senhor da minha vida, a minha não será a segunda morte, será a continuação da minha vida. Mateus 20, 46, Jesus faz uma prévia desse momento. Irão os ímpios para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Isso está registrado em Mateus 25, 46, versículo 46, que é uma declaração do próprio Cristo. Jesus Cristo nos dizendo o nosso destino. E não há outra terceira via, não há uma terceira possibilidade. Ou nós temos Cristo em nós e vamos viver a vida eterna de paz, de amor, de tranquilidade, de louvor, de adoração, eternamente, sem doenças, sem problemas, sem dificuldades, ou nós rejeitamos a Cristo e vamos para o tormento eterno. Isso tem que ser dito com todas as letras, não pode haver uma amortização, uma tranquilidade, né? Isso tem que ser dito com todas as letras, né? Só existem essas duas hipóteses, ou a vida eterna ou o tormento eterno. E isso depende apenas de uma decisão pessoal nossa. Outro equívoco que é cometido por alguns é que não há a possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Há muitos que até gastam fortunas para que se comuniquem por
terceiros, por meio de terceiros, com parentes, com amigos, com pessoas que morreram. Não há essa possibilidade, segundo a Bíblia. E não é que somente não haja essa possibilidade. Quem pratica isso abomina o Senhor. Isso está registrado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 11 e 12. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante dele. Quem pratica isso abomina aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, isso é um erro gravíssimo, com consequências muito mais graves ainda. Quem pratica esses atos não apenas peca, porque peca, isso aí já é horrível, mas não somente peca, abomina, pratica abominação do Senhor, e Deus os afasta completamente da sua presença, o que é muito ruim para qualquer um. Por outro lado, na segunda parte do nosso estudo, o autor do estudo ele faz uma referência aos justos e ímpios, que isso também é parte da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, da convenção que nós fazemos parte. A distinção entre justos e ímpios. Na verdade, nós não somos justos, nós fomos justificados. Nos tornamos justos pelo sacrifício de Cristo, que nos fez justos, que nos tornou justos. Nós não somos justos por nossa conta, por nossa própria vontade. Nós não éramos e não somos justos, mas nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. E os ímpios são exatamente o contrário. Aqueles incrédulos, aqueles que resistem, aqueles que negam a Cristo, aqueles que não aceitam a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Isso está muito claro no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, em que Jesus nos deixa a seguinte orientação. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então não há uma terceira via. Ou nós somos justos e vamos viver eternamente, ou nós somos ímpios e vamos morrer eternamente. Vamos nos atormentar até o fim, quer dizer, no momento em que não há fim, porque é eterno. Então, essas são as nossas condições possíveis. É assim que nós podemos ser. O destino do justo, né? A Bíblia, segundo o livro do Apocalipse, escrito por João, pelo discípulo João, Apocalipse 21, versículo 4, está registrado o seguinte: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, quer dizer, dos olhos do justo, né? E não haverá mais morte, porque nós estamos pensando em vida eterna. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essas coisas nós vivemos, nós passamos, nós vivenciamos aqui, enquanto estamos antes da nossa morte física. A partir da certeza da vida eterna, nada disso mais acontece. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Esse é o destino do justo. Mas tem o destino do ímpio, que o mesmo livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, nos estabelece, né? Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque não há a terceira, não existe a terceira. Se você viver a segunda morte, será essa morte
definitiva e eterna. Assim como aqueles que são os justos ou justificados vão viver a vida eterna de paz, de tranquilidade, de harmonia, de amor e de louvor e adoração, os que não receberem essa bênção em sua vida vão viver para sempre o tormento eterno, vão viver a morte eterna, vão viver as dores de uma vida atormentada, uma vida que, na verdade, não é vida, mas é morte. Concluindo, por fim, nós dizemos o seguinte: essa é a reflexão mais séria que o homem pode enfrentar durante a sua existência. Aí, para a reflexão de cada um. Como está a sua vida perante Deus? O profeta Amós, lá no Velho Testamento, ele já nos advertia dizendo o seguinte: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Esse momento vai acontecer querendo nós ou não. No momento, nós vamos nos encontrar com Deus. E Ele vai nos julgar. Ele vai apresentar aquilo que fomos. Né? Nós servimos a Ele, tivemos Cristo, seu Filho, como Senhor de nossas vidas. Ele vai dizer: vem, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Não fizemos isso, renegamos a bênção de Cristo em nossas vidas, ele vai nos dizer: afastai-vos de mim, malditos. E nós, aqueles que, lamentavelmente, receberem essa sentença, esse epípeto, vão viver a morte eterna, enquanto aqueles que forem recebidos pelo Pai, iremos viver a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que todos aqueles que estamos nesse momento aqui em conexão, estejamos certos da nossa presença eterna com Deus, vivendo vida eterna com Deus, não a morte eterna, que vai ser um desastre eterno. Não há possibilidade de retorno. Que Deus nos abençoe e nos oriente sempre no sentido de que procuremos fazer a sua vontade em cada momento de nossas vidas. Como dissemos, esse é o último estudo da série, mas o nosso encontro não termina aqui. Nas próximas semanas, nós teremos um momento de reencontro nosso e de conscientização, de concretização, de resumo daquilo que nós estudamos todo esse tempo. Foi muito bom para mim, pelo menos, e espero que tenha sido muito bom para cada um que esteve conosco nessas semanas que passamos. Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma semana abençoada na presença do Senhor e que reflitamos sobre quem somos nós, como está a vida de cada um diante de Deus. Que Deus nos abençoe todos. Amém.